Aqui se trata de uma aproximação da compreensão da verdade sobre a consciência. O que é a consciência? Assim como o que é o pensamento? Aqui estamos diante de um elemento fundamental para a compreensão da verdade sobre nós mesmos. Porque a nossa vida, a particular vida, que é a vida da pessoa, ela se posiciona a partir desta consciência. Quando você diz estou consciente, do que é que de fato você tem consciência? Você tem consciência daquilo que você reconhece. Esta sua consciência é a ciência do reconhecimento. E o que você reconhece está dentro da sua experiência. Reparem que coisa interessante nós temos aqui. Você não pode ter consciência de algo do qual não tem experiência. A experiência é a presença da consciência. E você não pode ter qualquer experiência sem o reconhecimento daquilo. E o reconhecimento daquilo necessariamente é algo que faz parte do passado. Do que é que você tem consciência? Você tem consciência daquilo que é parte da sua experiência. E o que é parte da sua experiência é reconhecido em razão da presença da memória, da lembrança, da recordação e, portanto, do passado. Você não pode ter a experiência do reconhecimento de algo, do futuro. O reconhecimento de algo em sua experiência é algo necessariamente do passado. E, portanto, de uma lembrança, de uma memória. Veja, aqui já tocamos na resposta para a pergunta: o que é o pensamento? O pensamento é basicamente experiência. É o que está presente em você em razão do passado. Notem como estamos diante de algo aqui fundamental para esta compreensão de nós mesmos. Porque você, como uma pessoa, como alguém, não é outra coisa a não ser a ideia de existir neste tempo, neste momento, aqui neste espaço. Esta ideia é a imagem que o pensamento estabeleceu em você sobre quem você é. Reparem como é fundamental nós termos esta compreensão. Uma vez que este pensamento é o passado, a base da sua experiência de ser alguém, isto é algo presente apenas nesta consciência egóica, nesta consciência deste mim. Colocando de uma outra forma, você é apenas um modelo criado pelo pensamento. Há uma realidade presente, mas esta realidade permanece desconhecida. Porque tudo que você conhece sobre você é aquilo que o pensamento diz que é você. E o que o pensamento diz que é você é o próprio pensamento, fazendo afirmações acerca do passado, acerca daquilo que ele conhece. Isto não pode ser a realidade do seu ser.
Portanto, nós precisamos compreender esta questão da verdade sobre nós mesmos. Porque o que nós temos é uma autoimagem. Portanto, você e a autoimagem é a pessoa. A pessoa, quando você usa o pronome eu e diz sim, eu mesmo, quando você expressa o seu nome, declara a sua idade, conta sua história. O que nós temos presente é a presença desta consciência, que é a consciência do eu. O que temos presente é o que o pensamento imagina sobre você. Portanto, o que é o pensamento? O pensamento em nós é a presença da memória, da recordação, é algo que vem do passado. O pensamento não pode atender à vida como ela acontece. Isso é fundamental, essa compreensão aqui, porque isso esclarece, isso nos faz compreender por que o pensamento está produzindo em nós problemas. Nós temos diversos problemas na vida, mas é exatamente na vida que o pensamento lida com ela, trata com ela. É a vida que o pensamento torna possível. Esta é a vida do ego, é a vida da pessoa. Quando você está com medo, por exemplo, nós podíamos pegar qualquer um outro exemplo aqui. Este é só um. Quando você está com medo, repare, é a presença do pensamento que está criando o medo. Você não tem qualquer medo sem a presença do pensamento. Observe isso com calma. Você tem medo de ficar desempregado. Você tem medo de adoecer. Tem medo de ser abandonado. Tem medo de ser enganado. Você tem medo do que aconteceu. Você tem medo do que acontecerá. Veja, os medos, os temores são inumeráveis. No entanto, todos esses inumeráveis temores, medos, receios, têm uma única base, e a base é o pensamento. O pensamento sobre o passado ou o pensamento sobre o futuro. Esta é a vida nesta consciência egóica. Esta é a vida da autoimagem, que é você. Nós pegamos aqui o medo, mas ansiedade, timidez, preocupação. Assim, temos inúmeras palavras que apontam também para a presença do medo. O que nós temos feito é dado nomes diferentes a esse padrão, que é o padrão do pensamento, nesta consciência egóica, que representa conflito, contradição, desordem, confusão, problema, sofrimento. A dor da solidão, a angústia, o tédio, a depressão, a raiva de alguém, a frustração por algo que não aconteceu. Repare, a presença do pensamento está em tudo. A presença do pensamento
é esta consciência egóica. Então, o que é o pensamento? É o passado. O que é o pensamento? É esta memória. O que é o pensamento? É esta psicológica condição que está sustentando a vida particular desta autoimagem. Estamos diante de uma condição onde a mente está vivendo uma ilusão. A vida que ela tem formado, que ela tem criado, que ela está sustentando, é a ilusão desta ego-identidade. Nós precisamos ter um contato direto com a verdade do pensar. O que é o pensar? Todo esse movimento interno de pensamento. Quando colocamos neste movimento interno do pensamento, que são lembranças e memórias surgindo, em razão de um dado instante, de um dado momento, de um estímulo ou desafio. Quando isso ocorre, temos a presença do pensar. Esse é o movimento do pensar neste cérebro, nesta mente, que dá base a esta consciência. No entanto, o pensar em si é algo mecânico, é algo que ocorre como parte desta consciência. O problema não está no pensar, o problema está na ilusão de uma identidade neste pensar. A ilusão desta identidade é a ilusão do pensador. Você se vê como alguém pensando, como alguém sentindo, como alguém agindo, como alguém falando, como alguém ouvindo. Esta base é a consciência do eu, é a consciência egóica. Esta base de existência particular da pessoa é a autoimagem. É aqui que nos deparamos com o problema, que é o problema do ego, que é o problema do eu. Será possível a vida acontecendo apenas como ela é, sem este movimento que sustenta dentro de cada um de nós o passado, nesta forma de pensamento psicológico? Será possível uma vida livre deste modelo de pensamento psicológico? Será possível a vida acontecendo aqui e agora, momento a momento, sem o passado? Sem o passado, sem o pensamento. Sem o passado, sem esta autoimagem. Se ela não está presente, não se sustenta em nós estes diversos quadros de sofrimentos psíquicos, de desordem emocional. Porque o pensamento não irá construir o futuro para esta autoimagem. Ser infeliz, ter problemas, sofrer de alguma coisa. Nós estamos aqui diante apenas de uma ilusão da mente. A ideia de alguém no futuro, a partir da lembrança e da memória, que é o pensamento que vem do passado. Portanto, a presença do medo e de todos esses diversos quadros ligados a este sentido de consciência egóica, sustentando esta imagem que é a pessoa, este mim, em sofrimento, é algo que está presente em razão deste princípio de separação.
é a ideia de alguém para sofrer, a ideia de alguém tendo um pensamento desagradável para ele. O nosso padrão de comportamento egóico é de busca de afirmação de prazer, com base na memória, também com base no pensamento, nesta procura por realizações no futuro. Então, nós temos inúmeros desejos que são nossas buscas de preenchimentos, de prazer no futuro. É o movimento do pensamento formando imagens de preenchimento, realizações e satisfações no futuro. São os nossos desejos. Nesse sentido do ego, nesta consciência pessoal, nesta autoimagem, há uma constante busca pelo futuro preenchedor, pelo futuro realizador, pelo futuro prazeroso. Então, nós buscamos conservar esta qualidade de futuro e queremos nos livrar deste futuro que nos faz sofrer. Queremos o prazer, mas não queremos o sofrimento. Quem é este elemento que está se movimentando entre estes dois lados? Que está em busca de uma coisa e na tentativa de fuga ou de se livrar da outra? Aqui temos a presença deste ego. Esta é a pessoa. Contato com a vida, com a real vida como ela acontece, requer um olhar para este momento, livre deste observador, deste pensador, deste elemento que vem do passado e que carrega esta psicológica condição de busca de prazer e de fuga da dor, de busca de desejos e de fuga, ou também de desejo de se livrar do medo. Por isso nós precisamos, na vida, ter plena ciência de como nós funcionamos. Esta plena ciência é a visão do que é o pensar, do que é o sentir e do que é esta ação, este agir, livre do passado, livre do pensamento. Esse padrão de comportamento no pensamento, neste velho modelo de visão particular, presente em cada um de nós, nesta consciência egóica, é algo que nós aprendemos. Nós estamos nos comportando exatamente como o resto da humanidade, como toda a humanidade. Nós somos parte desta humanidade. Esta é a consciência do eu. Nós podemos falar de ter consciência individual. Nós podemos ter dentro deste padrão de pensamento, o padrão de pensamento comum a todos, também a ideia de que porque estamos vivendo particularmente uma história, uma memória, e temos um nome particular,
um rosto particular, impressões digitais particulares, podemos também ter a crença de uma consciência individual. Na realidade, esta consciência é a consciência do eu. Esta consciência é a consciência comum ao resto da humanidade. É uma consciência comum a todos. A inveja não é algo particular. O ciúme também. O medo também. As preocupações também. A dor da solidão também. As frustrações, decepções, mágoas, ressentimentos, rancores, o ódio, aquilo que entendemos por amor dentro das relações. Repare, nós estamos diante de algo comum a todos. Isto é parte desta consciência egóica, desta consciência do eu. Portanto, estamos vivendo dentro de um condicionamento, dentro de um programa, dentro de uma forma de acontecer comum ao resto da humanidade. Podemos descobrir a vida livre desta condição, desta psicológica condição, que é a vida no passado, a não ser que compreendamos a beleza do encontro com a vida neste instante, o que representa a morte do passado, morrer para cada experiência, para cada acontecimento, para cada instante. A não ser que compreendamos a beleza desse encontro com a vida, o que representa esta ciência de permitir que o passado não se sustente mais, jamais teremos a visão da beleza, da verdade, do amor, da liberdade. E é isso que estamos aqui juntos investigando. Precisamos ir além do eu, além do ego. Permitir que este passado termine. Este é o real encontro com a vida. Este é o real encontro com a liberdade. Quando as pessoas usam expressões como ter um encontro com Deus, elas não compreendem que, como pessoas, nesta autoimagem, nesta consciência, que é a consciência egóica, nós estamos lidando apenas com uma ideia, com uma crença, com uma imaginação. Porque o real encontro com Deus consiste no desaparecimento do eu. Não se trata de algo que você realiza, se trata de algo que se revela quando o eu não está, quando o ego não está presente. Portanto, aqui se trata desta ciência daquilo que é você, em sua natureza essencial. Não é algo que você encontra, é algo que se revela quando você não está. Deus é uma ciência de descoberta, de constatação, de visão. Esta ciência que revela Deus é a presença do autoconhecimento. O autoconhecimento é parte desta aproximação da verdadeira meditação. Quando temos a presença da meditação, porque está presente o autoconhecimento, nós temos o fim
da autoimagem. O fim desta autoimagem é o fim do eu. A presença desta ciência requer a arte do sentir, do pensar e do agir, livre do passado, livre de um padrão de comportamento reativo, de reação, de memória. O nosso encontro com este instante é o encontro com a vida se revelando. Quando a pessoa não está mais presente. Quando o sentido do ego não está mais. Olhar aquilo que se passa dentro de você e também externamente. É neste contato com a vida, como ela acontece, que nos deparamos com um espelho, onde nos damos conta, de fato e realmente, daquilo que se passa dentro de cada um de nós. Quando nos damos conta deste padrão que se repete, a partir deste pensador, tendo pensamentos, deste elemento que vive fazendo escolhas a partir do gostar e não gostar. Quando tomamos ciência de que toda essa experiência é algo que tem este fundo de memória e que sustenta este experimentador, quando tomamos ciência daquilo que aqui está presente, deste momento como ele acontece, sem qualquer ideia de como isto deveria ser ou poderia ter sido, nos deparamos com a revelação de algo fora do conhecido, fora do tempo, fora do eu, fora do ego, fora da mente. Então, a ilusão da mente termina. A ilusão desta ilusória identidade. Isso se desfaz. Quando a vida se revela, o amor está presente. A liberdade está presente. A felicidade está presente. Aqui juntos nós estamos aprofundando isso com você. A presença da realidade é a presença do seu ser. Não mais desta pessoa como o pensamento lhe deu a imaginação de ser, lhe apresentou como alguém sendo. Esta é a ilusão. Esta é a pegadinha do pensamento. É parte desta ilusão da mente. Aqui o contato com a vida é o contato com algo novo, com algo desconhecido, com algo além do pensamento. Na vida precisamos tomar ciência daquilo que se passa dentro de cada um de nós. Neste contato com a própria vida, tendo nossas relações com as pessoas, com o mundo, com tudo que ocorre, tendo em tudo isto este espelho, onde tomamos ciência daquilo que se passa aqui, em cada um de nós. É a presença do autoconhecimento, o despertar desta inteligência divina,
o florescer desta sabedoria. Quando temos a presença desta visão, temos a realidade se mostrando. A boa notícia é: você nasceu para esta realização. Aqui nestes encontros online nos finais de semana, nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo, para trabalharmos isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para estes encontros. Fora estes encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É verdade que você está aqui e produz pensamentos de tristeza para ficar triste? É você que faz isso? Ou são esses pensamentos de tristeza que surgem e você se dá conta de que está triste? Não existe esta coisa de alguém pensando, só existe o pensamento aparecendo.